pessoal, na boa. Olha só, hoje eu trouxe um exercício legal aqui, tá? Você está vendo que não tem nenhum vestibular marcado aí, mas é um exercício essencialmente da FUVEST, tá? Eu peguei um raciocínio de um exercício da FUVEST e coloquei aí num contexto geométrico, tá bom? Para que a gente possa misturar as duas matérias aí e relembrar um fato importante da geometria, que é relações métricas na circunferência, ok? Bom, então agora o que você pode fazer é dar uma pausada nesse vídeo aqui, tá? Tenta resolver esse exercício e depois você continua a resolução, tá? Bom, então vamos lá. Duas cordas AB e CD. Só lembrando o que são cordas mesmo? Corda é um segmento que liga um ponto a outro da circunferência, tá? Então, duas cordas AB e CD de uma circunferência se cruzam no ponto P, determinando os segmentos AP igual a 2y, PB x mais y, CP igual a PD, ambos valendo x. Determine y dividido por x, tá? Antes de mais nada, para você conseguir resolver este exercício aí, a primeira coisa é lembrar, assim como eu falei lá no começo da resolução, o que é, tá? O que é relações métricas na circunferência. Existem algumas relações métricas, tá? Tem uma que é a mais importante de todos, a que mais costuma aparecer aí nos exercícios, tá? Veja essa circunferência que eu coloquei para vocês, ó. Eu coloquei aqui o AB e o CD, eles estão se cruzando aqui então no ponto P. Tá? Então, existe uma relação que diz o seguinte, que quando você tem duas cordas ali se cruzando, então você pode dizer que este segmento vezes este, ou seja, este pedacinho multiplicado por este, é igual a este pedacinho multiplicado por esse, né? Então, o pessoal costuma ler isso como PA vezes PB é igual a PC vezes PD, ou PAPB igual a PCPD, tá bom? Então, essa aí é uma das relações métricas na circunferência mais importantes que existem, tá bom? Então, é dela que o exercício aqui se trata. Legal. E você vai ver que a gente vai acabar misturando aí com equações do segundo grau também, né? Por isso que eu falei, é uma mistura entre geometria e álgebra. Legal. Então, uma coisa importante também de salientar aqui é o seguinte, os exercícios de primeira fase da FUVEST, muitas vezes, eles não vão fornecer para você a figura, ou seja, eles são semelhantes de fato a esse exercício que eu estou colocando aqui para você. Então, na maioria das vezes, né, nos exercícios de geometria, você tem que fazer o desenho que foi descrito ali no enunciado, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Vamos desenhar aqui. Eu vou colocar essa circunferência aqui para nós, colocar aqui no cantinho. Então, tá aqui. Vamos montar as cordas aí CD e AB, tá? Então, eu vou colocar aqui a CD e aqui a corda AB. Legal. Então, eu vou chamar essa de AB e essa aqui eu vou chamar de CD. O ponto de intersecção entre elas, P. Muito bem, vamos colocar aqui os valores que foram fornecidos, né? Então, veja, o segmento AP vale 2y, o segmento PB vale x mais y, o segmento CP, que é igual a PD, ambos valem x. Muito bem. Agora, a gente pode aplicar aquela relação métrica lá que eu passei para vocês, não é? A gente pode dizer, então, que x vezes x, ou seja, x ao quadrado, vai ser igual a 2y que multiplica x mais y. E aí, perceberemos aqui uma equação do segundo grau surgindo. Que equação que é essa? Olha lá, x quadrado é igual, faça a distributiva ali, 2xy mais 2y ao quadrado, certo? Bom, essa equação do segundo grau aqui, você pode dar dois tratamentos diferentes. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, eu vou colocar aqui uma das formas de você interpretá-la. Olha só, passando o x ao quadrado, o primeiro membro ali para a direita, nós teremos 2y ao quadrado, 2y ao quadrado mais 2
xy menos x ao quadrado igual a zero. E a outra, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2xy e 2y quadrado, vou passar lá para a esquerda. Então, nós ficaremos com x ao quadrado menos 2xy menos 2y quadrado igual a zero. Legal. Agora, olha só, nós temos aqui duas equações do segundo grau. Por que que eu as escrevi dessa forma aqui? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Você está acostumado a trabalhar com equações do segundo grau que tem essa cara aqui, ax² mais bx mais c, igual a zero, né? Bom, x sendo a incógnita, a, b e c são os coeficientes da sua equação, né? E quando você utiliza Bhaskara, Bhaskara nada mais é do que uma maneira de você conseguir isolar esse x. Então você chega lá que x é menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Dividido por 2 vezes a. Ou seja, é só uma maneira de você isolar o x. Então, o exercício aqui, ele pediu para nós o valor de y dividido por x. Então, veja, o que que eu posso fazer? Eu posso olhar para essas duas equações aqui e ou trabalhar com y sendo a incógnita e x sendo o coeficiente, eu poderia fazer isso na equação da esquerda, que fica mais fácil, ou então, na equação da direita, eu poderia dizer que x é a nossa incógnita e y vai ser o coeficiente, tá bom? Eu vou resolver a equação aqui da esquerda, tá? Eu vou considerar o y como sendo incógnita e o x como sendo coeficiente, porque você vai ver que essa continha vai ficar mais fácil, tá? Você pode tentar depois resolver do outro método que eu mencionei. Você vai ver que vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, certo? Muito bem, então vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever que y, que no caso é a nossa incógnita, vai ser menos b. Olha só, esse é o a, esse aqui é o b e esse aqui é o c. Tá? Então, y vai ser menos b, ou seja, menos 2x, mais ou menos a raiz de delta. O que vem a ser a raiz de delta aqui? Ó, b ao quadrado. Vamos montar aqui, ó, b ao quadrado, então vai ficar 4x², menos 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos x². Tudo bem? Dividido aqui por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2, 4. Legal. Aí nós chegaremos ao seguinte, ó, menos 2x, mais ou menos, vamos fazer aqui de cabeça agora, ó, raiz quadrada de 4x² mais, quanto que vai dar isso aqui? Ó, menos com menos fica mais, 8x². Então, 4x² mais 8x², 12x². O x² sai como x, o 12 é 4 vezes 3, o 4 sai. Então, sai o 4 como 2, já tinha saído com x, o 3 fica 2x raiz de 3. Isso aqui dividido por quanto? Por 4. Legal, então eu posso agora dizer que tem duas possibilidades para y. Certo? Quais são aqui as duas possibilidades? Uma delas, já simplificando os dois aqui de cima com 4, é dizer que y é menos x mais x raiz de 3 dividido por 2. Para quem não entendeu o que eu fiz, eu simplesmente simplifiquei por 2 em cima e embaixo, tá? E a outra possibilidade é menos x raiz de 3, isso aqui dividido por 2. Só que veja que essa segunda resposta que eu obtive, ela não convém nesse contexto. Por quê? Porque, olha só, x é um segmento, ele tem que ser positivo. Todo e qualquer valor de x positivo que eu substituir aqui, eu vou ter menos um número positivo, menos outro número positivo. Ou seja, eu vou ter uma resposta aqui negativa. Com isso, y seria negativo. Não pode, porque y também representa aqui um segmento, né? Tá vendo? Tem um segmento aqui que vale 2y, né? Se y for negativo, você tem uma medida de segmento negativa, tá? Não faz sentido.
Então essa resposta aqui está descartada. Eu vou trabalhar então com essa outra aqui, certo? Veja que eu quero, olha só o que foi pedido, y sobre x. Uma maneira de eu fazer com que o y caia no denominador de x é qual? Fatorando o x aqui na direita, tá bom? Então eu vou colocar o x em evidência, olha lá. X que multiplica, vai lá, fatoração, hein? Menos x dividido por x, menos 1. X raiz de 3 dividido por x, raiz de 3. Isso aqui, tudo sobre 2. E aí, finalmente, eu posso agora passar o meu x dividindo e eu chego que y sobre x é igual a raiz de 3 menos 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, é isso aqui que foi pedido no exercício, né? Y sobre x. Espero que você tenha gostado dessa resolução, tá? Faça outra resolução que eu falei. Trate aqui nessa equação o x como sendo a incógnita e, consequentemente, o y vai ser o seu coeficiente. Você vai ver que você vai chegar a essa resposta, só que você vai ter um trabalhinho um pouquinho maior para chegar lá, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço, boa quarentena a todos e fim de vídeo.